maneira nos processos das ações em saúde. Então, esse pessoal trabalha, por exemplo, no SAMU. O Leandro mencionou, a senhora passou uma leitura do SAMU. O SAMU, todos eles trabalham numa escala, ou eles têm 8 horas e é contemplado com horas extras, ou ele entra numa escala 12 por 36, 24 por 48. É isso que eu gostaria de entender. Mesmo na escala, ele acaba gerando alguma coisa de horas, né? Já na escala. Né? E também o que acontece é que esses motoristas também se disponibilizam a fazer viagens, né? Principalmente quando é viagem com a própria ambulância, como eles já têm um conhecimento, né? Se precisar fazer alguma ajuda no socorro, né? Esses motoristas também ajudam. Esses também são normalmente os motoristas que ajudam nos rodeios. Porque eu não posso colocar um motorista que não tenha o curso de urgência e emergência, ou que tenha pelo menos o conhecimento de urgência e emergência, para trabalhar, por exemplo, uma cancha de rodeio, uma cancha de elástico. Né? Porque o técnico de informação, o motorista é socorrista junto. Né? Então, esses motoristas do SAMU, eles fazem a sua escala e eles ainda ajudam, normalmente são eles que ajudam nos eventos, né? Nos eventos onde necessite de ambulância. E também nas viagens que necessitam de ambulância. Então, normalmente são esses 4 motoristas, 4 ou 5 motoristas da escala, tem um motorista que ajuda nas férias, na cobertura de férias, que também tem isso. Nós solicitamos para a senhora, por exemplo, pegar um mês aleatório, mês do ano 2011, 2012, naquele mês ali está especificado onde esse motorista fez as horas extras. Tem, ele sempre entrega, sim, nós encaminhamos junto no relatório onde ele fez. Os seus aditivos, é a secretaria que determina, e por que não são convocadas novas licitações ao término, né, dos contratos? Os processos licitatórios, eles seguem a lei de licitações. Né? A lei de licitações, ela fala em contratos anuais, podendo chegar até 60 meses. Né? Bem, se nós não temos problemas como prestador, aí se adiciva. Se não há necessidade, não há problema. Ou, por exemplo, com relação ao hospital, só tem esse, né? A UTI móvel, só tenha. Né? Então, assim, não adianta nós queremos fazer novos processos licitatórios, né? Se nós não temos fornecedores suficientes. Então, nós entendemos que, bem, vamos continuar ativando, né? Em especialidades, a mesma coisa, laboratórios. Bem, se vier um novo laboratório, tem um chamamento público, ele pode entrar a qualquer momento. Né? A questão de especialidade, quando é chamamento público, o chamamento público está aberto. Né? Então, se chegar um novo dermatologista na cidade que quiser aderir, o chamamento está aberto. Né? Agora, quando é licitação, ela segue sim também a lei de licitações, e aí não nos adianta a gente fazer novos processos licitatórios se nós sabemos que ele está sendo bem prestado. Né? Nós estamos conseguindo atender a comunidade. Né? Então, não adianta fazer um novo processo licitatório se a lei de licitações acaba permitindo isso até 60 meses. Se ele está sendo bem prestado, não há. Até porque uma licitação sempre tem algo. De contrato, se é, a secretária falou, o critério da secretaria. Mas ele é tomado, essa decisão como? Pela senhora, pessoalmente, ou pelo colegiado que acompanha? Você já respondeu. Isso é sempre dito tecnicamente. É óbvio que eu, como eu brinco com todos já sabem, que eu picaqueio junto, né? Mas essa é uma definição do colegiado, da área, né? Então, sempre que nós trabalhamos, por exemplo, questão de comunidade terapêutica, a decisão não é minha pessoal, ela é uma decisão do colegiado com a equipe que trabalha nisso, né? Quando nós falamos em especialidades médicas e não médicas contratadas, é sempre junto com o aval do grupo, que é quem toca e faz esse controle. Né? Então, sempre tem o aval aí do grupo. Não é uma decisão pessoal minha, de acordo com a minha vontade. Por duas
passou para nós aqui, que há um confronto feito pelo DACA e pelo profissional atendido lá na ponta para ver se realmente é para efetuar o pagamento bater. A licitação, a CPI aqui, solicitando da senhora a cópia desses atendimentos, a senhora estão fornecendo. Então, tem uma pergunta. Tem 1.000 por mês. Eu queria saber qual o índice, mais ou menos, em média, que é atingido pelas essas questões de especialidade, e se tem demandas atrás delas ou não. Dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos um documento que chama a FA, né, que é a Ficha de Atendimento Ambulatorial, que ela precisa ficar durante 5 anos também em ativo, né, para qualquer auditoria, já que há dinheiro federal e estadual envolvido. Né? Então, com certeza, o DACA cruza as agendas que foram encaminhadas, né, com os atendimentos realizados, né, ele faz esse controle, emite um memorando para nós, tá, para autorizar, então, o encaminhamento de empenho e pagamento. Isso é feito mensalmente e muitas vezes é feito depois das resolutórias, exatamente para que se possa fazer esse controle, porque precisa ser feito um a um, né? Todas as especialidades, e hoje nós estamos aí com cerca de 450 consultas especializadas médicas, além das não médicas, né? Então, em relação a controle, sim, mensalmente é feito e é emitido este memorando, dizendo sim, enquanto coordenador informal, né? Não legitimado, digamos assim, nós falamos no início da reunião, e ele o DACA faz essa emissão do memorando, dizendo sim, está ok, né? Porque senão até o setor de pagamento não emite nem o pagamento. Então há necessidade. Bom, falar o médico, ele retorna para o DACA. Tem. Com a assinatura de quem foi atendido. Sim. Então, ele encaminha, no final de cada mês, ele encaminha a agenda do mês seguinte, nós preenchemos essa agenda, né? E depois ele, para nos provar de que efetivamente aconteceram essas consultas, ele entrega a SA. E aí feito o cruzamento da agenda com a SA. Tá? A pergunta é se atende a toda a demanda? Não. Obviamente ainda temos, né? Então, mas nós temos, por força de contrato, nós temos um número X. E essa força de contrato é uma força de financiamento também, né? De perto, de novo, da PPI, né, do limite financeiro estabelecido junto ao Ministério da Saúde, dizendo que, bem, para atendimento de consultas especializadas, nós teremos um teto financeiro de tanto, com um teto quantitativo, né, físico, de tanto. Né? Obviamente, quem determina isso? O Ministério da Saúde, nós quando aderimos ao pacto, tá, nós dissemos que, bem, nós precisamos, para a nossa população de 62 mil habitantes, e na verdade dos 95 mil habitantes, porque nós atendemos a região também, pela PPI existe um parâmetro dizendo que nós precisaremos de tantas consultas especializadas. E este é o parâmetro utilizado, porque aí o Ministério da Saúde, o parâmetro, é o parâmetro por protocolo. Né? Não vou, assim, as demandas vão mudando, mas existe uma coisa chamada epidemiologia, né? De linha de cuidado. Né? Então, de tantas consultas básicas, tantos deverão ser encaminhados, isso é epidemiologia e é isso que é utilizado para a PPI, né? Para estabelecer esses limites, esses tetos. A nível de medicamentos, como é feito o controle interno dos medicamentos? Qual é o prazo atual do processo licitatório dos medicamentos, da licitação ao pedido e entrega? O tempo médio entre o início do processo e o recebimento dos medicamentos pelos postos para distribuição para a população. Bem, desde o momento em que a
a equipe da assistência farmacêutica inicia o processo de necessidade, de verificação de necessidade, até o final do processo licitatório, com orçamentos, encaminhamentos, às vezes encaminhamentos para a Câmara para abertura de rubrica, de suplementação de verba, né? Então, assim, um tempo médio, vereador, tempo médio entre o início do processo de dizer, bom, vamos começar a ver o que nós efetivamente precisamos de medicamentos, tá? Até o medicamento estar de volta na unidade de saúde, leva em torno de 4 a 5 meses. Esse é um tempo médio de processo licitatório de tudo isso. Pensar em toda a demanda, qual é a necessidade, pegar os orçamentos, juntar orçamentos, encaminhar para a gestão em finanças verificar se há orçamento, se há necessidade de suplementação na Câmara, abertura de rubrica, encaminhamento ao assessor de licitações, publicação da licitação, tempo de recurso, tempo de todo o processo licitatório, entrega desses medicamentos na central de distribuição, depois a entrega para dentro das unidades. Vereadora, eu estou dando uma olhada, e uma das demandas que chega aqui de reclamações é a questão dos medicamentos. E esse processo nós entendemos que é um pouco moroso e tem muitas variáveis que podem interferir em cima dele. Questões de recursos. Mas lá eu vi também que alguns medicamentos que eu entendo que não pode faltar, ele já tem algumas empresas que são praticamente elas que vêm colocando e sendo vencedoras na questão da licitação. Eu queria fazer um questionamento para a senhora. A senhora me disse que essa questão pode demorar de 4 a 5 meses em determinados medicamentos. Eu quero fazer uma pergunta. No meu entendimento pessoal, pode ser que eu esteja equivocado, não seja o mesmo entendimento da senhora, está faltando bastante medicamento. Eu não sei. Eu fui no setor de licitação perguntar para eles o porquê, se era lá a questão da morosidade, e deixaram entender lá que deveria ter um controle mais rígido lá na saúde. E eles sabem que vai ter variáveis, pessoas vão morrer, outras vão começar a tomar aquele medicamento, mas também não pode um número, uma porcentagem mínima que pode se trabalhar. Eu queria entender essa situação internamente, como vocês fazem essa programação que a senhora falou, que é a setor da farmácia que faz, mas tem um controle com vocês, tem medicamentos que vêm por cada lote, ele dura tanto tempo. Eu tenho que programar para comprar ele com certa antecedência X, que eu sei desse processo A, com uma variável um pouco a mais para poder sobrar. Então, esse processo de entender como funciona aí na Secretaria da Saúde. Então, estaria dentro da pauta de hoje, eu não havia entendido, peço desculpas, porque eu havia entendido que era sobre horas extras e contrato. Mas eu teria trazido a minha farmacêutica, a pessoa da assistência farmacêutica, para trabalhar um pouquinho sobre isso. E me disponho, numa próxima reunião da Comissão de Saúde, trazer o grupo, realmente, né? Porque entendi que essas eram as pessoas necessárias para estar fazendo os esclarecimentos dentro da pauta que tinha sido estabelecida. Né? Em relação a medicamentos, eu entendo de uma outra forma. Eu ainda entendo de que a melhor solução seria que nós tivéssemos registro de preços. Eu não posso direcionar nenhum tipo de licitação, porque aquela empresa lá é a que sempre vence mesmo. Né? Isso não existe, nós já tivemos grandes problemas em outros municípios que aqui nós nunca tivemos. Né? De fraude do processo licitatório com direcionamento. Né? Isso aqui nós sempre tivemos um processo muito tranquilo em relação a isso, exatamente por conta do rigor, principalmente do nosso setor de licitações, e eu sempre brinco com eles que eles são críticas, mas eu prefiro desse jeito. Né? Mas entendo e tenho defendido de que o processo de aquisição de medicamentos deveria ser feito por registro de preços, né? Que é um processo mais dinâmico. Porque hoje, se eu levo de 4 a 5 meses para encerrar um processo licitatório, eu preciso ter medicamentos para pelo menos 6 meses. Né? Entendendo quem
um pouco da questão de gestão, né? Eu penso que a gente deveria trabalhar muito mais com just in time, né? Nós deveríamos trabalhar muito mais com uma dinâmica em que a gente não fique com esse material parado, né? Porque aí nós temos que solicitar, inclusive, e isso tudo precisa estar sempre muito bem descrito e precisa estar sempre muito bem acompanhado, e muitas vezes podem acompanhar nas solicitações de abertura de sindicância de empresas que acabam querendo entregar medicamentos com prazo de validade de 2 meses, 3 meses, que sai do prazo de validade. Mas nós precisamos, então, sempre devolver e dizer, olha, eu preciso desse medicamento por no mínimo 6 meses aqui. Né? Então, eu tenho defendido de que nós precisamos mudar a forma de aquisição desses medicamentos para que nós não precisemos ter um estoque de medicamentos de 6 meses, com 182 tipos de medicamentos na rede, né? E no valor de mais de 2 milhões de reais por ano em medicamentos. Né? E aí, a vereadora Jane, que é da área, eu sempre gosto de lembrar que nós compramos 400 mil comprimidos de fluoxetina por ano, fora os outros, anti-ansiolíticos, antidepressivos, né? Então, é uma gama muito grande, são 182 tipos de medicamentos, tem medicamentos que nós compramos 100 mil comprimidos, 200 mil comprimidos, 300 mil comprimidos, né? E entendo, vereador Marcos, que a melhor forma de nós conseguirmos evitar o desabastecimento e evitar o acúmulo de medicamentos num certo período seria o registro de preço. Né? Mas essa não é uma decisão minha. Depende do fluxo claro, assim, o que a senhora falou, eu concordo com a senhora, e tenho visto que a licitação está partindo por aí com a dificuldade deles, principalmente na questão na área da saúde. Mas também é claro, notório, que isso aí vai demorar um tempo ainda, não é esse ano, não sei se é ano que vem, pela estrutura que eles têm para fazer isso aí. O que eu queria entender é como funciona lá dentro da Secretaria de Saúde. Como é feito esse controle de medicação para encaminhar para a licitação? Como determina, bom, esse medicamento que eu comprei, como a senhora falou aí, citou um medicamento, 1 milhão dele. A durabilidade dele é para quanto? É 6 meses? É isso que eu quero entender, como é que é formatado a saúde para a licitação. Bem, de novo, né, a nossa farmacêutica não está aqui, e eu sempre gosto que essas pessoas estejam juntas exatamente para isso. Tá? Como é que é o nome dela? É a Viviane. Rainbow. Viviane. Rainbow. Rainbow? É. Mas assim, como é feito o controle? Semanalmente é feita o pedido de medicamentos pelas unidades, né? Todo início de semana as unidades fazem a solicitação de medicamentos para a sua unidade de saúde, né? E todas as semanas, nas quintas-feiras é isso, Paulo, né? Nas quintas-feiras é feita a entrega desses medicamentos. Então, eles saem do almoxarifado, é feita a saída de dentro do sistema PRONIN, né? Que é o sistema de informações que faz este controle conosco. A equipe do almoxarifado central, do Centro de Distribuição de Medicamentos e Materiais Clínicos, né? Eles dão a saída e registram essa saída, dão baixa no sistema. Tá? Esses medicamentos vão para as unidades, e as unidades, quando fazem a dispensação desse medicamento, todas elas devem registrar essa saída também no sistema. Ok? Esse sistema de informações, ele consegue nos gerar, então, no tempo que se quiser, qual foi a saída do Centro de Distribuição de Medicamentos e Materiais Clínicos de todos os medicamentos e de todos os materiais clínicos. Nós temos 182 tipos de medicamentos, mas temos todos os materiais clínicos ainda. É gás, é soro fisiológico, é tudo que precisa para fazer esparadrapo, para fazer curativo, todo esse material. Tá? Bem, quando há o início da licitação, o início do processo da licitação, a equipe... Isso me dá uma parte, até aí 100%. Então,
validar lá um número X que o seu estoque é aquilo ali. Você entender um pouquinho o sistema, como é feito nesse controle para a licitação. Ok, é isso que eu ia continuar agora. Né? Bem, quando se começa o processo de avaliação de demanda, o que nós fazemos? A equipe do centro de distribuição, mais assistência farmacêutica, verifica, por exemplo, da sua pesquisa, quanto saiu, né, nos últimos meses. Faz uma média mensal de saída, né? E diz muito bem, agora eu preciso programar isso para 6 meses. Né? Então, eu preciso programar quanto eu vou precisar deste medicamento para os próximos 6 meses pós-licitação. Tá? Pós-licitação, ok? Isso é feito de todos os medicamentos e de todos os materiais químicos. Nós temos um comitê de política de assistência farmacêutica que tem se reunido mensalmente para avaliar também a necessidade de inclusão ou exclusão de medicamentos e materiais químicos. Se os médicos entendem, olha, este medicamento está na Relação Nacional de Medicamentos e para nós é um avanço, né? Basta lembrar que a lista mínima ou a lista obrigatória é de 60 medicamentos. Nós temos 182. Né? Por conta dessas inclusões, pensando, bom, mas isso vai qualificar o trabalho. Nós temos medicamentos, por exemplo, que estão na Relação Nacional de Medicamentos e que estão para pacientes do CAP. Que não estaria na necessidade, mas a gente entendendo bem, isso vai ser importante para que a gente possa reduzir a quantidade de pacientes em surto, etc. Né? E isso foi um dos grandes fomentadores para que a gente reduzisse de 140 internações psiquiátricas em média para 30 por ano, né? Exatamente porque esses medicamentos controlados estão na rede, o que em outros municípios não acontece. Ok? Então, a equipe da assistência farmacêutica faz este levantamento de necessidades conforme o relatório de saída. Né? Aí vai para o próximo passo. O próximo passo é conseguir os orçamentos. Então, para que tu mande para o processo licitatório, tu precisa de no mínimo 3 orçamentos de cada um dos itens, de cada um dos 182 medicamentos e de pelo menos mais uns 140 materiais clínicos, mais ou menos. Né? Então, tem todo o processo de orçamento, que nem sempre é simples, aliás, essa é uma das partes mais complicadas, né? Porque o que acontece? A minha distribuidora só vende esse. Eu preciso de todos. Não pode nenhum medicamento ter menos de 3 orçamentos. Então, essa busca dos orçamentos é uma busca muito complicada, que é uma das que mais tempo leva, digamos assim. Se aí você acha que você tem os orçamentos de tudo, aí você vai ver não tem e não adianta mandar para a licitação. Tá? Então, esse é o controle que é feito. Bom, então eu tenho o quantitativo necessário que eu preciso para 6 meses, né? Eu vejo o que eu tenho no estoque, né? Eu vejo agora falando enquanto equipe lá, né? Eu preciso de 100 mil comprimidos, né? Eu ainda tenho 200 mil comprimidos, mas eu sei que a licitação é para daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, que é quando eu consigo chegar. Quanto disso eu vou usar? Vai ter ainda ou não vai ter? Ah, vai ter ainda. Então eu reduzo o meu pedido. Isso é feito medicamento a medicamento, material por material. Eu só acho que essa falta que tem de medicamento hoje está dentro de uma normalidade global ou é o processo que está... Eu entendo, assim, nós tivemos uma situação que no ano passado, nós começamos a ter falta de medicamentos agora em março, final de fevereiro, início de março, né? No ano passado, em novembro, nós sabíamos que nós já tínhamos que encaminhar, né? Mas nós tínhamos um problema de financiamento. Nós não tínhamos mais orçamento e nem financiamento para isso. Então, nós tivemos que aguardar, encerrar o ano, né? Para em janeiro e no final do ano nós encaminhamos já o processo licitatório, documentação, enfim, né? E aí nós temos que aguardar a abertura do orçamento, essas questões burocráticas também. Quantas pessoas agora se fazem essa questão de medicamento? Nós temos 3 pessoas na assistência farmacêutica, mais duas ou 3 pessoas lá atrás no centro de distribuição, 2 e mais 2 estagiários, né? Os 2 estagiários, então... Eu preciso mais ou menos específico nessa questão desse sistema do medicamento.
Ela faça a leitura e caminho de solicitação. Diz no controle, São 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas, e aí nós temos aí o administrativo trabalhando, né? A Clarice como responsável pelo administrativo, ela que faz o encaminhamento, a Clarice né? A Clarice faz o encaminhamento do processo licitatório, se precisa encaminhar a justificativa aqui para a Câmara, é ela que faz, né, as justificativas todas. E aí nós tivemos então também... quando eu vou rapidinho, Santana. Olha, Não, fala de novo. Fala de novo. Clarice é quem faz para nós esse controle de como é que está o processo licitatório. Se está andando, onde é que está, se está com o Jorge lá para abertura de rubricas, etc, etc, etc. A todos aqui, a equipe, a secretária de lista, demais colegas, imprensa, né? E, na verdade, como já foi dito inicialmente, né, a primeira, né, sessão que a gente está realizando aqui com os revistas, né, com esse ponto. E eu já de antemão, a gente começa a se preocupar, porque diante de todo o relatório que a secretária coloca, de uma enorme demanda de trabalho. O que o servidor público precisa, no primeiro momento, é de tranquilidade para continuar seu trabalho. E ao passo que agora começa a serem chamados para cá para ser um decoro, né, eu tenho uma preocupação que vai gerar um certo desconforto, né, do servidor público, em geral, porque realmente fica, né, um clima, né, de insegurança certa, né, nunca se sabe a que rumo, né, ou a que ponto até como vai se desenrolar, né, e se for ver, a gente também, conforme vai andando aqui o trabalho, vai se aperfeiçoar, vai se tirar uma dinâmica de trabalho. Então, acho que essa preocupação ela vai ser pertinente para as secretarias,